Bom dia, eu sou o Nuno Carreira da CompuWorks e estamos aqui com o Diogo Pata, Sales Engineer da WatchGuard, para vos mostrarmos algumas features da WatchGuard, aquelas que no momento são mais importantes e mais virado para o nível de segurança. Ok? Podemos passar então agora aqui a vermos o WatchGuard Cloud, a parte de monitorização, que eu julgo que é muito importante também nos dias de hoje, principalmente para efeitos de Regulamento Geral de Proteção de Dados e também para quem faz monitorização nas empresas para ter visibilidade do que é que se passa na sua empresa. Por exemplo, no caso de ter um ataque dentro da sua empresa, um ransomware, etc., nós podemos, através destes logs em tempo real, perceber quais são as máquinas afetadas, do que é que se trata. Sim, realmente, e para todos aqueles clientes que realmente já conheciam o nosso WatchGuard Dimension, uma solução local que me permite realmente reter aqui ou registrar aqui todos os eventos que ocorrem na máquina e manter estes logs retidos de facto durante o tempo que entender. No fundo, o que pretendemos fazer, ou que fizemos já no decorrer deste ano de 2021, é fornecer à consola de gestão, o WatchGuard Clouds, de facto o mesmo nível de visibilidade. Portanto, se lembrarem aqui de todos estes dashboards executivos, no fundo nos dão exatamente a comunicação que está a ser permitida na nossa rede, bem como dashboards relacionados aqui com a componente de segurança, portanto, eventuais bloqueios que possam ter ocorrido. Todo este tipo de opções que tínhamos presente aqui no Dimension, temos também agora ao nível do WatchGuard Cloud. E permitimos realmente que uma máquina, uma Firebox, possa ser gerida a 100% localmente. Temos os componentes Dimensions que nos ajudam também digamos, a toda essa parte de reporting, a toda essa parte de visibilidade. Podemos ter uma Firebox que seja gerida localmente, mas com visibilidade naquela que é o WatchGuard Cloud, e tenho aqui um exemplo. Portanto, eu tenho aqui duas máquinas. Esta Firebox é gerida, como viram, o próprio interface há pouco é localmente gerida. Nós vamos ter os mesmos tipos de dashboards executivos, a mesma capacidade em termos do próprio dispositivo de gerar, por exemplo, aqui um relatório executivo muito rápido, em que me vai dar as principais informações, os principais indicadores relativos a esta Firebox em particular. E temos também toda aquela componente relacionada com os nossos serviços de segurança adicionais. Portanto, tivermos um Total Security, temos para já retenção de 30 dias de informação desta Firebox em cloud, e temos aqui os indicadores, os gráficos relativamente a cada uma das detecções com as diferentes layers de proteção que temos dentro desta oferta. Temos o nosso Threat Map, okay? Geolocalização de comunicações desconhecidas. Temos a componente de Firewatch, muito importante, muito útil, em que podemos rapidamente ver aqui, ou filtrar as nossas comunicações por origem, filtrá-las por destino, eventualmente aplicar aqui mais filtros em particular. Imaginem, a título de exemplo, que eu queria ver exatamente que comunicações, ou que ver com maior detalhe aqui um filtro destas comunicações, de onde para onde é que estamos a fazer. Também ao nível aplicacional, eu posso fazê-lo tendo por base, reparem, não só a quantidade de bytes, mas também tem depois aqui, por exemplo, o número de conexões. Se o meu indicador for outro, então poderia utilizar aqui as conexões como indicador. Temos as aplicações a serem comunicadas ou a fluírem pela nossa Firebox. Temos a componente relacionada com o Web Audit, portanto, que categorias de URL é que estão a ser mais utilizadas para comunicar dentro da minha infraestrutura. Toda a parte relacionada com protocolos é que estão a passar na minha Gate Defender. E se quisermos ver de uma forma mais fluida, temos também aqui o Policy Map, que eu, por exemplo, me daria aqui a opção de reparar que tenho aqui um flow que está a ser negado, poderia filtrar por estas comunicações e perceber, ou tentar perceber aqui um pouco melhor o que é que temos. Depois, obviamente, temos bastante mais informação relacionada com cada uma das capacidades de proteção, ao nível do web, ao nível de tráfego, dos bloqueios que estão a acontecer, de clientes que utilizadores estão a ser bloqueados, depois ao nível também de todos estes serviços adicionais que temos, por exemplo aqui ao nível de anti-malware. Reparem que, como vos disse, nós temos até 30 dias, portanto podia no limite ver aqui os dados relativos a 30 dias. Aplicações mais bloqueadas,
etc, etc. Portanto, bastante informação, acima de tudo, dar-vos conta de que o tipo de detalhe e de visibilidade que nós temos naquilo que era um Dimension, temos também agora ao nível do WatchGuard Cloud, e não necessariamente apenas para máquinas que estejam a ser geridas a 100% via cloud. Evidentemente que se a máquina estiver a ser gerida a 100% pela cloud, eu vou ter aqui capacidade de gerar relatórios, tal e qual como tinha na anterior, apenas com a visibilidade. Mas tenho obviamente a capacidade também de a configurar. Ok? Portanto, se vier aqui à componente de configuração, reparem desde logo que uma das coisas que me é dada é informação sobre novos firmwares. Portanto, gerir uma máquina a partir do WatchGuard Cloud permite-nos, desde logo, efetuar operações como as de atualizar um firmware remotamente para todos os meus subscribers, portanto, para todos os meus clientes finais, para todas as máquinas que eu estou a gerir, e poderia rapidamente atualizar ou agendar a atualização deste firmware para uma determinada hora. Tem, obviamente, também todo um campo de configurações. Portanto, se eu for a Configure dispositivos, tenho aqui a possibilidade de, antes de mais, aceder às configurações. E, portanto, vão reparar também que, ao nível de disposição nestas configurações, houve aqui um esforço no sentido de deixar que estas configurações sejam mais intuitivas, mais fáceis de aceder, mais fáceis de entender. E, portanto, eu conseguiria rapidamente alterar aqui uma Firewall Policy que está agora organizada aqui por políticas que correm primeiro, First Run Policies, um pouco como Packet Filters, e depois as nossas Core Policies e as Last Run Policies. Portanto, criar uma regra seria tão simples como vir aqui, adicionar, dizer, por exemplo, uma First Run Policy e dizer, ok, vou permitir um determinado tipo de tráfego. Que tipo de tráfegos é que temos aqui? Poderia ser, por exemplo, all. Iríamos só, a título de exemplo, obviamente, temos e queremos implementar aqui modelos de Zero Trust e não queremos nada políticas que permitam tudo para todos, não é? Mas a título de exemplo, para verem também a facilidade, portanto, vamos dizer que eu tinha aqui um IP que realmente da minha máquina, porque vou fazer uma apresentação da WatchGuard e quero ter aqui todos os protocolos disponíveis e, portanto, não ter aqui qualquer tipo de problema durante a demo. Adicionaria então que se o tráfego vier da minha máquina para uma qualquer, ou por exemplo aqui any external, poderia aplicar aqui políticas de filtro de conteúdo ou de geolocalização ou nem sequer aplicar e, portanto, lá está, aplicaria esta minha regra, que é uma first run e, portanto, teria prioridade sobre as restantes. É um pouco, digamos que, como as regras estão criadas, ou como é fácil criar agora regras diretamente aqui ao nível da configuração, mas reparem uma coisa, eu fiz uma alteração que ainda não está aplicada na máquina. Na verdade, eu posso juntar várias alterações à configuração atual, juntá-las num deployment de novas configurações e, portanto, poderia agendar, tenho aqui a opção de agendamento das novas configurações que tenho, ou vir aqui à área de Deployment History, onde, como podem ver, também tenho um histórico de todas as alterações que fui fazendo ao longo do tempo e que me permite, por exemplo, voltar atrás e voltar a uma versão de configuração anterior e, portanto, saltar para essa configuração. Ou podia simplesmente agendar as alterações que acabámos de fazer e, portanto, diria que quer alterá-las de imediato ou para uma determinada hora, eventualmente até aqui mais próximo das 24 horas, seria o ideal para efetuar este deployment, que lhe daria aqui um comentário. Estaria então feita uma alteração ao nível da firewall. De um ponto de vista também aqui de configuração de redes, de zonas, interfaces, bridges, etc. Temos também aqui algumas novidades na forma como o fazemos. Portanto, temos aqui as networks, onde eu vou poder criar mais zonas e às quais eu poderia depois rapidamente associar as próprias interfaces. Posso obviamente também olhar para cada uma dessas interfaces e perceber onde é que pertencem, ou ir diretamente às minhas zonas, e a minha zona interna é composta então por, na verdade, uma bridge entre 8 interfaces. Okay? Ver exatamente qual é que é o interface que está associado à minha rede externa.
Portanto, muito mais simples, muito mais fácil, ou diria, muito mais intuitivo de um ponto de vista de configuração, e pensamos nós, se calhar ideal para deployments ou para projetos onde nós tenhamos muitas lojas, sites pequenos, em que de facto o nível de configuração dessas máquinas possa não ser até muito complexo e que tenhamos a capacidade, por exemplo, de centralizadamente, e agora estou-vos a mostrar aqui, estamos aqui ao nível de um subscriber, portanto de um cliente final, mas imaginando que eu estaria aqui ao nível de um service provider, portanto de um parceiro, o que é que eu poderia fazer para, ou mesmo se eu, cliente final, tivesse várias lojas e quisesse gerir todas essas máquinas de uma forma centralizada. Portanto, tinha a capacidade de criar, de configurar aqui templates de Firebox, que no fundo são configurações que me permitem depois que sejam assignadas a todas as Firebox que eu estou a gerir, independentemente de qual é a delegação, o escritório, onde nós temos máquinas, ou as lojas onde nós temos as máquinas. Portanto, de uma forma geral, segmentar a administração de cada uma delas, sim senhor, mas quer simplificar essa configuração de uma forma centralizada para todas elas. Portanto, muito simples, muito fácil de utilizar e de rentabilizar, digamos que o nosso tempo que temos disponível para a operação do dia-a-dia. Ok. Só queria focar aqui uma coisa nos reportes que fizemos há pouco, que esses reportes podem ser agendados, ok? Acho que não falámos nisso, e portanto quem faça a gestão informática pode ter um reporte, por exemplo, todas as segundas-feiras, a chegar ao seu e-mail e pode analisar de uma forma rápida esse reporte e perceber se a sua rede está em condições, se está a sofrer algum ataque, se há algum problema. Portanto, seria aqui no que estás a mostrar. Seria só mesmo uma questão de executarmos aqui o restante wizard e teríamos então o agendamento feito para os reportes serem enviados periodicamente. No caso, temos aqui alguns exemplos já feitos em que nós vamos enviar estes tipos de relatório, ou este tipo de informação dentro do relatório, enviado todos os dias, por exemplo, ou todos os domingos às 7 da manhã, em inglês, e portanto temos até acesso aqui aos que já foram sendo enviados e que portanto podíamos descarregá-los e aceder a eles. A ideia aqui também é dar-vos a potencialidade que este WatchGuard Cloud tem, ou seja, esta plataforma de gestão unificada tem, e, por exemplo, uma das últimas soluções ou de linhas de solução que temos disponíveis é exatamente toda a componente endpoint, que também está já disponível para configuração e perfeitamente integrado dentro aqui do nosso WatchGuard Cloud.